Esta noite vamos para a mensagem no livro de Mateus, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Esses dois versículos, quero focar neles para o ensinamento da graça de Deus. Meus amados irmãos e amigos, oi. A palavra de Deus que permanece para sempre. Quando terminar de ler, você fica olhando lá fora para dar onde ele fica? Fica, vou gravar aqui. Ei, tá bom. A palavra de Deus que permanece para sempre não passa com verdade pela boca dos profetas que estão ensinando a verdade. Que se diz a verdade. Por quê? Eles pegam esse versículo aqui, que Jesus está dizendo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e vai dizer a todo mundo daquele setor, daquele templo, que a profecia de Jesus está dizendo que o mundo vai se acabar, e que não vai morar mais pessoas, não vai existir mais gente, não vai existir mais animais, porque Jesus está dizendo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas não é aqui no Brasil. Não é aqui. Senão, nem mesmo em Israel. Ele não está falando aqui em Israel. Ele está profetizando dentro de Israel. Mas ele não está dizendo que não ficará pedra sobre pedra dentro de Israel. Essa palavra de Jesus, ela atinge o templo. Porque os discípulos de Jesus, eles estão olhando o templo. E estão achando a estrutura do templo agradável. E Jesus disse que quando que não ficaria neste templo pedra sobre pedra. Então, quer dizer, a profecia de Jesus não atingia nem toda a cidade de Israel, mas ela atingia somente o templo, onde era conhecido como casa de Deus. Mas Jesus, passando nesta casa de Deus, que era em Jerusalém, encontrou os sacerdotes vendendo ovelha, vendendo vaca, jogando nas mesas. E Jesus destruiu as mesas, destruiu o dinheiro, derramou o dinheiro, expulsou os animais, tirou os animais, expulsou os sacerdotes. E disse que ali não era mais a casa de Deus, que ali a casa de Deus agora era em espírito e em verdade. E com isso, a profecia de Jesus ficou mais próxima. E agora não existe mais o templo. O templo da profecia de Jesus já foi derrubado e não há mais templo, segundo as pessoas que vão lá, os pastores que ainda vão lá, daqui do Brasil, diz que eles oram no pé de um muro que ficou de resto do templo, um pedaço de muro, que é onde os judeus religiosos vão lá orar. Mas o templo, por causa da profecia de Jesus, que derrubaria e que faria outro templo não feito por mão de homem, aquele templo feito por mão de homem foi destruído. Né? Então, para entendimento da palavra de Deus, e deixar bem claro que quando Jesus disse que
não ficará pedra sobre pedra, ele não está falando do mundo todo. Ele está falando da cidade ou do país. Não, ele não está falando nem da cidade nem do país. Ele está falando só do templo de Israel. Então, se ele está falando só do templo, e o pastor está dizendo que por causa dessa profecia vai atingir todo mundo, então significa que há mentira. Então, quando eles mentem acerca disso, estão sendo falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, né? E falsos ensinadores.